O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está em seu santo templo. O céu, o mar e a terra, e vós guardai silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Deus. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. Se quiser sentar no banco, tá? Feliz sábado, meus amados irmãos. Mais uma vez. Para dar um pouquinho de retorno, Felipe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqui presentes. Vamos falar mais uma vez com Deus. Bendito Deus, amado Criador, viemos na tua casa para ouvir a tua voz. Não palavras de homem, Senhor. Então, por favor, tudo que o Marcelo tiver para falar, que seja de cunho pessoal, que o Senhor faça com que ele se cale e que ele fale a tua palavra para a edificação da tua igreja. Perdoe os nossos pecados, sare as nossas enfermidades. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vou pedir para o Felipe colocar aqui o PowerPoint aqui na tela. O que essa foto vem na cabeça dos irmãos? Faz vir, né? Na cabeça dos irmãos. Será que ela consegue demonstrar a grandeza desse evento? Mas é muito bonito, né? Imagine os anjos com a sua glória. Imagine a gente vendo nosso Senhor Jesus Cristo voltando com poder e grande glória, o arco-íris. Será um evento grandioso, irmãos. Ele está muito longe ou está muito perto? Oi? Muito perto. Muito perto. Eu amo assistir. Assistir não, ver essa foto, né? Ela vai ser a consumação dos nossos sonhos. O Rei Jesus, bem-vindo. E com a implementação do seu reino, o que vai acontecer com o pecado? O fim do pecado e das suas consequências. Tudo que acontece de ruim nesse mundo é por causa do pecado. Morte, dor, sofrimento, depressão, ira, inveja, tudo é por causa do pecado. Jesus Cristo, ele vai dar mais um passo para colocar um ponto final no pecado. Tirar o seu povo de meio dessa Babilônia. Eu assisti um sermão do pastor Ted Wilson na última conferência geral. E uma frase que me marcou muito foi essa que está aqui. Venho sem demora. Por esse motivo eu coloquei aquela foto lá da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só o que Jesus Cristo diz para uma das suas igrejas. Conserva o que tens para que ninguém tome o quê? O que seria esse conservar, irmão? O plano da salvação, Jesus não fez tudo que poderia fazer para nos salvar? O que seria isso? Conservar o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Alguém poderia me dar uma ajuda?
conservar o que tu tens. A coroa é nossa, mas a gente pode perdê-la. E é fácil ou difícil perder essa coroa? Eu ouvi um pensamento que eu guardei no meu coração e eu nunca mais esqueci. Temos um inferno a evitar e um céu a... Por que o inferno a evitar, irmãos? Porque somos pecadores e, consequentemente, como pecadores, merecemos o quê? A morte. Mas Deus, ele trouxe a solução para a morte, né? A gente estava falando ali na classe, né, irmão Alva? Deus, ele não trouxe a solução para a morte? E qual foi a solução? Jesus. Eu peguei uma foto aqui na internet representando a coroa da vida. Não temas o que estás prestes a sofrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. É sobre essa coroa que Jesus Cristo está falando. Cada pessoa que se salvar terá uma coroa. Só que as coroas não serão iguais. Aqui é um simbolismo, né? De repente, cada estrelinha dessa daqui poderá ser uma pessoa que a gente ajudou a estar no reino dos céus. Então tem uns que vão estar com a coroa muito cheia, né? Aqueles irmãos que gostam de ser missionário, né? Temos a Juscelia, temos a Ana Angélica aqui, pessoas que gostam, o seu Eduardo também, né? E muitos outros que gostam de pregar a palavra de Deus, gostam de levar essa mensagem de salvação às pessoas no mundo. Então algumas coroas estarão cheias, mas todas elas terá que ter no mínimo uma estrela brilhando, né? Agora a palavra de Deus, ela nos leva para a realidade dos nossos dias. Eu coloquei aqui o título, né? Os últimos dias da história da humanidade. Paulo falando para Timóteo, lembre-se disso. O que Paulo falou para Timóteo? Nos últimos dias haveriam o quê? Estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos. Nem acabamos uma crise de uma pandemia e agora já vem boatos de uma guerra nuclear, né? A Rússia ameaçou essa semana de intervir na Ucrânia usando artefatos nucleares. Quem é que está segurando os ventos? Deus está segurando os ventos, irmãos, porque o ser humano ele tem uma tendência autodestrutiva. Os últimos dias seriam tempos difíceis. Uma coisa que eu falei na classe ali, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quem é que proferiu essas palavras? Hein? Jesus. Por que, irmãos? Quando o Filho do Homem viria, ele faz essa indagação se ele acharia fé na terra. Por quê? No mundo que a gente vive hoje, precisaria de fé. Fé para obedecer, crendo que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Precisa de fé ou não, irmãos? Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, sim ou não? E por que é tão difícil a gente obedecer? Por causa do obedecer. Oi? Por causa do obedecer. Por causa do obedecer. É contrário à nossa natureza, né? A fé é acompanhada de obediência. E enfraquecemos a fé porque não queremos obedecer. A fé tem que ser acompanhada da obediência. Por que precisa de fé? Porque a obediência é contrária à nossa natureza. Nós não temos poder em nós mesmos. Sim ou não? Irmão, quantas vezes eu lutei com um monte de coisa na minha vida e eu continuo caindo? Porque eu não tenho poder em mim mesmo.
porque o meu coração deseja, mas não está em mim o querer ou efetuar. Eu tenho que ir à fonte para receber poder e aí sim poder obedecer. Fé para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. No mundo que a gente vive hoje, irmãos, precisamos de fé ou não para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu falei ali, né, na classe ali, que eu sempre fui muito trabalhador, irmãos. Vocês não têm noção de quanto eu era trabalhador, né? Hoje em dia eu nem... Minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade. Quando eu fui para o Exército, eu tinha quase 5 anos de carteira assinada. Fiquei 9 anos no Exército. Quando eu saí do Exército, eu fiquei mais quase 7 anos na obra no metrô, no bondinho do Pão de Açúcar. E assim vai, né? Só que antes de eu ter minha carteira assinada, eu me lembro de tantas coisas que eu fiz trabalhando, e uma delas foi ajudar meu tio na feira, né? Acordava de madrugada, era uma jornada muito pesada. Quando acabava a feira, nós tínhamos que ir para o Ceasa, comprar, a gente trabalhava com verduras. Depois que voltava do Ceasa, a gente tinha que preparar os molhos para o dia seguinte. O agrião, ele vem com os molhos assim bem grandes, aí você tem que limpar ele, tem que separar em molhos pequenos. Era muito trabalho, irmãos. Então eu sempre fui trabalhador. Mas por que hoje eu estou optando fazer mudanças na minha vida? Eu falei isso na igreja de Vila Valqueire, eu falei, eu não sou maluco. Eu estou vendo algumas coisas acontecer na minha vida e eu tenho que dar uma resposta em relação ao que eu estou vendo. E eu sinto no meu coração que Jesus está às portas. Só que não adianta, não só eu sentir, eu tenho que fazer o quê? Me mover. Porque a fé sem as obras, ela é o quê? Pastor, na quarta-feira aqui, o seu sermão falou muito ao meu coração e ele me deu uma puxada, né? De orelha, eu falei, Senhor, essa mensagem, essa parte aqui é para mim. E fiquei refletindo. Em algumas coisas que nós, como igreja, estamos sendo negligentes. Sabe quando você vê que o que ele está falando fala diretamente para você? Eu falei, obrigado, Senhor. Porque Deus, como um Pai de amor, Ele quer o nosso bem. Eu, como ancião, eu quero o bem da igreja. Estou aqui tentando fazer o meu melhor para que a igreja entenda o tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus, Ele não vai pegar ninguém pela força e vai colocar no reino dos céus. Você tem que querer muito e tem que fazer a sua parte. No decorrer desta última lição, nós vemos o que Cristo sofreu por nós. Quão terrível foi seu sofrimento. O Filho de Deus sofrer pavor e angústia. Foi muito bom, irmãos, ter estudado essa lição. E depois eu vou reestudá-la, porque esse tema do que Cristo fez por nós tem que arder em nossos corações. Se Deus fez o que tinha que fazer, imagine nós. Fé para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. Fé. A minha casa tem tanta coisa para fazer, né? 3 anos sem piso, sem azulejo. E eu estou querendo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Meus hábitos diários, a intenção é começar a trabalhar depois de meio-dia. Depois da oração do almoço e aí até umas 8 horas da noite. E aí chegar em casa 8 horas para fazer o culto familiar. E aí depois ter meu momento de oração e depois ir dormir, recarregar as forças para um outro dia. Porque nessa minha correria desenfreada, minhas filhas estavam ficando em terceiro plano, minha esposa em terceiro plano, e Deus, nem sei aonde Deus estava. Coisas têm que mudar, irmãos. Ele está voltando.
E o que fará diferença na sua vida e na minha vida é o tipo de relacionamento que nós temos com Ele. E eu espero que vocês entendam isso no decorrer dessa mensagem. Fé para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mais uma vez eu falo. Nesse mundo, cada ano que passa, o nosso salário é desvalorizado. As pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé sobre a terra. Fé que Deus pode suprir as suas necessidades, mesmo você colocando o reino dele em primeiro lugar. O que começou a mudar na minha vida foi aquela mensagem aqui, daquele irmão de Guadalupe, que pregou sobre o Salmo 127. Eu já falei aqui para vocês. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Quer dizer, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Deus, ele fala para vocês, inútil vos será. Para granjear o pão que penosamente, para ganhar o pão que penosamente granjeaste. O pão que cada vez está sendo mais difícil conseguir nessa terra. O pão aqui não é só comida, é tudo que a gente precisa para viver. Aí, o que falou muito ao meu coração foi o que disse: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se Deus não abençoar, irmão, todo o nosso esforço é em vão. Eu citei o exemplo aqui do meu sogro, que ele não conseguiu dar meio passo do carro. Eu fui pegar ele mora num lugar meio complicado, que é um carro subindo e outro carro descendo. E eu queria sair logo dali, porque é uma ladeira inclinada, eu estava numa posição muito ruim. E ele do lado, né, eu saí do carro tentando puxar ele, porque é um sobe e desce de moto o tempo todo. Olha, é um estresse o trânsito da Rocinha. E aí eu querendo só que ele saísse do carro para não fechar a porta do carro, e ele não conseguia dar meio passo. Meio passo, irmãos. Eu estou citando esse exemplo aqui para dizer que sem Deus você não é nada. A minha filha está há 3 dias com febre. Essa noite, pela 3ª noite, não deixou a sua mãe dormir. Queria muito que a Ana estivesse aqui comigo. Mandei uma mensagem para ela aqui pouco antes de começar a pregação, que ela falou que se a Maria não tivesse com febre, ela iria na programação lá de Valqueire. Ela nem sabe que é Valqueire, porque eu nem falei para ela, porque se eu falasse, de repente, ela ia desistir, porque é mais longe, então eu nem falei. São lutas, irmãos. São lutas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo quando tudo desaba ao nosso redor. Porque sem Ele nós não somos nada, irmãos. Nada. Eu gostaria de ler isso daqui para vocês. Aqui está na Bíblia, na nossa versão, né? Mas eu gostaria de ler na linguagem de hoje, né? Que é o próximo aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus que julgará. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, né? É um texto muito conhecido. Na presença de Deus e de Cristo Jesus que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a vocês com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Seja bem-vinda, minha querida. Estava com saudade da senhora. Que bom tê-la aqui. Ah, tá ótimo. Que bom tê-la aqui. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Esse texto aqui em específico, que eu botei aqui um tracinho embaixo, será que o Paulo não estava falando isso para nós da igreja? Convencer é para as pessoas que estão fora, mas para repreender, não são para as pessoas que estão dentro? Não são para as pessoas que estão dentro que nós devemos animar e ensinar com toda a paciência, né? Porque ele diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Seguirão os seus próprios desejos, irmãos, muito triste. E arranjarão para si mesmas uma série de porção de mestres, para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir.
essa pessoa deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Eu falei para uma pessoa que tem igreja hoje para todos os tipos, né? Se você quer igreja que pode beber, tem igreja que pode beber. Vocês sabiam? Só não pode embriagar. Se vocês querem igreja que pode dançar, tem igreja que pode dançar. Tem igreja para todos os tipos e todos os gostos, irmãos. Quer igreja que tenha música com ritmo de pagode, com ritmo de hip hop? Tem, irmãos. Na igreja que eu fui frequentar, que eu fui visitar, e a minha esposa era parte, aos domingos lá tinha uma coreografia com... Olha, vocês tinham que ver, parecia que você estava num clube. Eu nunca fui, né? Mas eu ouvia falar, né? Num clube desses de discoteca, com coreografia e tudo. Uma experiência. Ontem eu levei uma senhora que estava grávida. Senhora é um modo de falar, né? Porque já era mãe, né? Mas ela era novinha, devia ter uns 25 anos. Toda tatuada, irmão. Acho que já umas 10 tatuagens no corpo dela. Com umas unhas daquelas longas. Eu falei assim, como é que ela pode fazer alguma coisa com uma unha mais ou menos? Ela me fez uma pergunta. Você é de alguma igreja? Eu falei, sim, adventista. Você é daquela igreja que não usa joias? Aí eu fiquei pensando, o que eu poderia responder para aquela menina? Que de repente nunca ouviu falar de alguma coisa relacionada à igreja. E eu disse para ela que a igreja não se manda. É verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Eu posso fazer o que eu bem desejo aqui dentro da casa de Deus, irmãos? Tudo que nós venhamos a fazer tem que estar amparado aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Se eu fizer alguma coisa aqui que esteja contrária a esse livro, vocês têm a obrigação de fazer o que comigo? Eu fiquei triste porque eu não chamei a atenção do pastor aqui na quarta-feira que ele pegou retrasada, porque ele falou que o pecado era bom. E fez a igreja repetir. E aquilo ali ardeu no meu coração. O pecado era bom para o velho homem. Nós somos renascidos. Ainda que venha pastores aqui à frente, se não tiver amparado na palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós devemos estar alicerçados aonde? Na palavra de Deus. Como é que o pecado é bom, se o pecado é que trouxe toda essa ruína, toda essa dor, tudo que acontece de ruim no mundo, como o pecado é bom? Ele falou que é bom no sentido de satisfazer a tendência humana. A natureza. Nós temos a natureza tendenciosa ao pecado. Se o pecado fosse ruim, nós Não teríamos, teria, sim. nós o repeliríamos. Mas não existe uma luta dentro da gente em relação a isso? Nós que estamos na igreja, temos ou não temos consciência de que o pecado é danoso, de que o pecado é destrutivo? As consequências dele são ruins. São ruins. O pecado é uma ilusão, irmãos, que nos ilude. Ele tem uma aparência, né, de ser algo bom, mas ele destrói. E o final de cada história a gente vê, irmãos. Então eu respondi para ela que a igreja não se manda. A igreja deve obedecer à vontade de Deus revelada onde? Nas Sagradas Escrituras. Não é o que eu quero ou o que eu desejo, mas sim o que Deus quer e o que Deus deseja. Porque foi Ele que comprou essa igreja. E nós vemos aqui no decorrer desta semana o que Ele pagou, Mariana. A gente não tem noção do que Ele pagou. Não tem, irmãos. Agora uma pergunta, por que não estamos crescendo espiritualmente como igreja? Por que num dia de sábado a igreja está tão vazia, irmãos? Será que isso arde em nosso coração? Será que isso nos incomoda? Será que isso nos faz refletir? Ou a gente acha que isso é normal? Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Será, irmãos? Cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo. Por que não estamos crescendo espiritualmente? Pelo contrário, estamos regredindo. Pelo menos é essa a visão que eu tenho.
Porque eu já vi essa igreja muito mais cheia, muito mais repleta, com visitas. Será que estamos achando isso tudo normal ou será que realmente tem alguma coisa errada? Marcelo, Sim? realmente a gente tem que refletir na gente mesmo. Sim? E nós estamos, né? Vamos fazer a nossa parte. Porque o que a gente tem que fazer? Mudar, estender as mangas e sair atrás das almas perdidas. Porque se Verdade. você sai um sábado aqui na rua, Tem muita você gente. encontra tanta gente precisando da palavra, Verdade. tanta gente precisando de saber a verdade. Muita gente Isso. não sabe, muita gente não sabe, né? Lá no início aí desse paganismo, e a gente fala, as pessoas ficam assim. Tem muitas pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam, mas a maioria aceita. Então, assim, é culpa da gente mesmo. Com Que certeza. a gente chama para evangelismo, né? Assim, sempre um problema, sempre uma dificuldade. Mas eu acho que nós dois não temos resolvido em cima do povo. Não, com certeza. Tem que ser fora do povo. A gente tem que Sim, reuniões. E a intenção é essa, irmãos, é fazer reuniões para a gente reunir e saber conversar. fazer, né? Verdade. Por que os cultos andam vazios? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Muitos irmãos esfriando. Não é minha culpa ou será que eu não tenho nada a ver com isso? É ele que não está buscando a Deus, é ele que não está fazendo o seu dever de casa. A igreja faz o trabalho missionário. A igreja não faz o trabalho missionário, né, como a Juscelia falou, mas eu faço individualmente, eu estou fazendo a minha parte, o meu dever de casa. Onde está o problema, irmãos? Por os cultos está vazio, pela igreja está se esfriando, e como a Juscelia falou, por não estarmos fazendo o nosso trabalho missionário. Aqui está a descrição de como Deus olha a igreja de Laodiceia, o período em que nós estamos vivendo. Um período de frieza espiritual, um período de indiferença com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu coloquei aqui, como Deus nos olha. Eu não quero ler essa parte aqui, que eu acho que vocês todos já sabem, né? Eu queria só me concentrar no que eu coloquei aqui a vermelho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é sinal de quê, irmãos? Esse verso aqui que eu acabei de ler. Oi? Não, mas em especial, o que eu li aqui. O que quer dizer isso daqui, Felipe? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele. Oi? Ele já está na porta. Mas é sinal que ele está onde? Dentro ou fora? E se ele está fora, qual é o resultado? Estou a ponto de vomitar-te da minha... Simplesmente é isso, irmãos. Simplesmente é isso. Jesus está fora. E quando Jesus está fora, a consequência natural, porque de nós vem alguma coisa boa, por isso que eu falo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí a palavra de Deus, serem minhas testemunhas. Pode o Marcelo hoje ser uma testemunha verdadeira do reino de Deus, oscilando entre altos e baixos? Uma hora glorificando a Deus e outra hora dando um mau testemunho? Se Jesus está do lado de fora, está querendo entrar, é sinal de que algo não está bom. Seria por esse motivo que não temos prazer nas coisas espirituais? Ou elas nos atraem muito pouco? É ou não é, irmãos? Porque Jesus está do lado de fora? Irmãos, é muito simples. Se a nossa natureza espiritual estiver mais forte do que a natureza carnal, a gente vai automaticamente sentir prazer nas coisas espirituais. Só que se sentir ainda um peso ao orar, ao estudar a palavra de Deus e aquela coisa meio assim, né? Faço porque tem que fazer, né?
como eu ouvi aqui também, que eu fiquei muito triste, né? É para refletir ou não, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Se Jesus está do lado de fora, está querendo entrar, será que é por causa deste motivo que não temos prazer das coisas espirituais, ou ela está nos atraindo tão pouco? E se Jesus está do lado de fora, estamos salvos ou estamos perdidos? Irmãos, eu aqui na igreja é raro faltar alguns cultos. Senhor, porque eu venho todos os cultos na tua casa, ou eu estou aqui em Bento Ribeiro, ou eu estou em algum lugar pregando. O reino dos céus está garantido para mim. É, irmãos? Ué, não é pelo que eu faço, não? Então por que eu tenho que estar aqui na casa de Deus? Eu queria ter mais tempo, irmãos, para trabalhar esse tema com vocês, porque é um tema muito profundo. Porque é questão de vida eterna ou de perdição eterna. Seria por esse motivo que não temos prazer nas coisas espirituais, ou ela nos atrai muito pouco? Em relação a como tratamos das coisas de Deus, se oferecemos a Deus o nosso melhor, cumprindo as nossas obrigações. Como eu fiquei preocupado essa madrugada, irmão, porque tinha que terminar esse sermão, tinha que dar uma atenção especial à lição da escola sabatina. Minha filha começou a chorar e não parava, por volta de meia-noite eu perdi o sono e fui dormir na sala, que eu falei, senão não vou conseguir dormir. Aí o sono não veio, e aí eu comecei a ficar trabalhando nesse sermão até 2h pouca da manhã. Esse horário eu mandei uma mensagem para a Marileide, que eu não estava conseguindo baixar os vídeos da igreja, querendo oferecer a Deus o meu melhor. E aí o meu relógio estava cronometrado para acordar às 5, aí eu falei, Senhor, eu vou botar às 6, cara. E aí quando despertou o relógio, eu falei, Senhor, eu quero descansar mais, mas eu falei, não, eu tenho obrigações para com a tua casa. E aí fui lá para a lição da escola sabatina, e aí o notebook não, o computador ficar no quarto, eu também não podia acender a luz, e como é que eu vou digitar redigindo o texto? Olha, irmãos, é só pela misericórdia. Aí cheguei atrasado aqui para os momentos de oração na igreja, mas Deus, Ele sabe que eu fiz a minha parte e eu ofereci a Ele o meu melhor. Estamos oferecendo o nosso melhor a Deus? Ou estamos tratando as coisas espirituais, da forma como a gente bem entende? A minha mãe, quando deu o horário de começar a escola sabatina aqui, que ela viu que não tinha quase ninguém na igreja, 9 horas, aí ela falou uma palavra que muito dura. Eu não quero nem repetir para os irmãos, porque eu não tenho essa necessidade. Como estamos tratando as coisas de Deus, irmãos? Eu não sou melhor do que vocês em nada, mas eu quero ir para o céu. Eu estou falando, Senhor, tudo que está servindo de empecilho, que o Senhor me ajude a tirar. Sábado passado, quando terminou o culto aqui, teve um desentendimento, como aquilo ali angustiou meu coração a semana inteira, irmão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quantos embates eu tive com Deus? A gente sabe de tudo que tem para fazer. Quando chega na hora, por que a gente não faz? Ler e estudar as Sagradas Escrituras. Ler é o que eu falo para minha esposa em casa. Não basta você só ler, Ana, você tem que estudar. Porque a palavra de Deus não é um livro que tem começo, meio, fim. Você tem que estudar para você descobrir. Não tem um livro que fala sobre a Bíblia, sobre a oração. Não, é toda a Bíblia, você tem que manusear. Orar a Deus sem se preocupar com o tempo, irmãos. Para quem trabalha é fácil ou é? Quem ainda tem horário para sair, tem compromisso, todos aqui, a maioria trabalha. Como, irmãos, ter fé para orar a Deus sem se preocupar com o tempo nos dias de hoje? Ô, Senhor!
frequentar os cultos regulares, ó Senhor, como é duro. Frequentar a escola sabatina, que é o coração da igreja. Por que a escola sabatina é tão importante, irmãos? Eu coloquei aqui, onde mantém a unidade doutrinária da igreja ao redor do mundo, em todo lugar onde tem presença adventista, é a mesma lição que nós estudamos aqui, os nossos irmãos dos 5 continentes estarão estudando elas. Teve pessoas que se afastaram aqui do nosso meio, que eu nunca vi elas com uma lição da escola sabatina, então não se firmavam na verdade, porque a lição da escola sabatina, ela te leva para a Bíblia. Participar das atividades da igreja, procurando fazer e dar o seu melhor, trabalho missionário, oração intercessora, os almoços. Eu coloquei aqui esses 3 exemplos. Será que a gente está dando o melhor a Deus? Uma coisa que o Alex falou aqui nos cultos de quarta-feira, e eu falei, Senhor, sabe aqueles discípulos no caminho de Emaús? Que Jesus Cristo estava ali ao lado deles, falando de tudo ali, e a visão deles estava encobertas? É a mesma coisa comigo. Aí ele falou assim, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Aí eu falei, Senhor, as nossas orações aqui são tão curtas, são tão passageiras, são tão momentâneas, mas o Senhor falou que a sua casa seria chamada casa de quê? Casa de oração. E por que oramos tão pouco? Tem coisas erradas, irmãos. É da oração que vem o poder para que essa igreja seja vitoriosa. Amém. Qual é a única coisa que poderia impedir Jesus de entrar em nossa vida? Qual a única coisa que poderia impedir Jesus de entrar na nossa vida? Eu coloquei aqui, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas a única coisa que faz separação é o quê? As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que não vos ouça. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele sentiu a ausência de Deus o Pai, porque ali na cruz ele estava carregando o peso do pecado da humanidade. Então aquilo ali fez com que houvesse uma separação entre pai e filho. O quão profundo é isso? Qual é a única coisa que poderia nos impedir de Jesus entrar em nossa vida? É o pecado, é isso. A história do povo de Deus registrada nas Sagradas Escrituras é uma história de muita infidelidade e de pouca obediência. Sim ou não, irmãos? Quantos profetas foram mortos? Vemos isso na saída do Egito. Quantas vezes Deus falou, esse povo me tenta? Acho que por 10 vezes, se eu não me engano, Deus falou, mesmo fazendo meus sinais e prodígios, eles continuam me tentando. Moisés, afasta-te, porque eu destruirei todos eles, e de ti farei uma nação muito maior. E Moisés intercede para o povo, mesmo o povo tendo visto todas as maravilhas que Deus fez. E não foi poucas maravilhas, irmãos. O período da história dos juízes, uma montanha russa. E Deus sempre tendo misericórdia e enviando libertadores. A história dos reis de Israel. Eu botei aqui para vocês terem uma noção. O rei do sul, dos 20 reis que houve, quantos deles foram fiéis a Deus? Ou fiéis parcialmente, irmãos? Quantos, aproximadamente? 6. Do reino do norte, as 10 tribos. Quantos foram fiéis a Deus, irmão? Essa daqui todos vocês têm que saber. Quantos foram fiéis a Deus na tribo do norte? Quantos reis? Essa é fácil. Quantos? Nenhum. Nenhum dos 20 reis. Nenhum dos 20 reis, irmãos. Nenhum deles foi fiel. No nascimento do Messias, o povo de Deus não se preparou para o nascimento de Jesus, mesmo tendo a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas não diz quando o ungido seria, porque ela tem um início, e ela não diz quando o Messias seria ungido. E o povo estava com a cabeça onde? Que não viu o tempo da sua visitação. Pessoas de fora, como os 3 magos ou os 3 reis, vieram
que o povo de Deus ali, após a morte dos apóstolos, conta a história dos 4 cavalos do Apocalipse, né? Como foi passando de uma cor para outra, até chegar à cor pálida, a cor sem vida, a cor morta. Seria diferente em nossos dias, irmãos? Seria diferente em nossos dias? Uma história de muita infidelidade e de pouca obediência? O nosso sistema de autodefesa nos diz que não. Ele sempre nos diz que nós estamos melhores do que nós estamos. Uma coisa que eu falo muito para minha esposa lá em casa, né? A gente não se pode se autoavaliar. Quem tem que nos avaliar é quem? São as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente sempre puxa a sardinha para onde? A gente minimiza os nossos pecados. Ah, isso aqui não é nada. O dos outros a gente faz o quê? Maximiza. É verdade ou não, irmãos? O nosso sistema de autodefesa. Eu coloquei aqui uma das orações que foram feitas por Daniel. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti, desobedecendo as tuas leis e os teus mandamentos. Não demos a atenção aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Não convém que eu leia aqui a oração que Daniel fez, chamando a responsabilidade, não dos outros, mas para si mesmo. E olha que ele era uma das pessoas mais íntegras que havia entre o povo de Deus ali naquela época. Eu também veio à minha mente procurar aqui a história de Esdras, a oração que Esdras fez. Não vou ler aqui, mas eu vou ler aqui um trecho que eu tirei aqui, né? Cada um deve chamar a responsabilidade para si. Onde estou errando? Desobedecendo a palavra de Deus. Cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo. Olha o texto que eu tirei lá, da oração de Esdras. Acabado, pois, essas coisas, vieram ter comigo quem? Os príncipes, dizendo: o povo de Israel, sacerdotes e os levitas, não se separavam dos outros povos de outras terras com as suas abominações. Deus havia dado uma ordem direta, mas a liderança da igreja não havia se separado. Isso é dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, e vai. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa. Aqueles que deveriam ser o exemplo foram os primeiros a fazer o quê? Isso está na oração de Esdras, depois vocês leem lá com calma. Os líderes do povo de Deus deveriam dar o exemplo. Eram os primeiros a cometer as transgressões. Líderes do povo de Deus, como nós lemos lá, né? Aqui diz, ó, sacerdotes, levitas e os príncipes, né? É igual à liderança da igreja dos dias de hoje. É aqueles que Deus confiou para conduzir o seu povo em segurança sobre este mundo. Queremos liderar o povo de Deus. Muito bom, Deus, parabéns. Deus, ele fica feliz ou não fica feliz? Agora, no mundo espiritual, se não houver obediência, consagração e muita oração, é tudo o quê? Porque Jesus Cristo falou que sem mim nada poderíamos fazer. Se ele não estiver à frente de tudo, é tudo em vão. Obedecer parcialmente, ou seja, só o que nos interessa é servir de empecilho para que a igreja cresça e avance. Todos os que estão à frente do trabalho de Deus devem ser os primeiros a dar o exemplo para os demais. Primeiro, o pastor, que Deus conferiu à frente desse distrito. Depois, a liderança da igreja. Depois, eu coloquei aqui professores da escola sabatina, por quê? Eles ensinam o quê? E eu não posso ser hipócrita. Como é que eu posso ensinar uma coisa que eu não estou vivendo? Sim ou não?
Então, se eu não estou vivendo, tem condições de eu vir aqui e ensinar a palavra de Deus? Que poder eu vou ter? Que autoridade? Eu coloquei aqui diáconos e diaconisas. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, na minha visão, eles são os levitas de hoje. Aqueles que cuidam da casa de Deus, ou deveriam cuidar. Não estou pregando aqui perfeição, irmãos. Pois a santificação é o processo de quê? De uma vida inteira. Temos pecados que lutaremos com ele a vida toda. Um exemplo, o meu temperamento, né? Se eu obedecesse a palavra de Deus, ouviria mais e falaria menos. E aí eu iria evitar o que? Muitos problemas. Ao pensar e refletir sobre esse assunto, mas a carne grita. Falo sem refletir e raciocinar. O que vai acontecer? Essa minha angústia, irmão. Mais uma batalha perdida. E tem sido assim por semanas após semana. O inimigo sabe onde nós somos fracos e é ali que ele vai nos tentar. Sim ou não? Se eu não tenho dificuldade com jogos ou com mulheres, ele vai me tentar nisso. Agora, se ele sabe onde é a minha fraqueza, ele vai me tentar onde? Como essa sensação é horrível e dolorosa. Como isso impactou negativamente. Entristeço a Deus e ainda dou um bom testemunho, irmão? Sim ou não? Dou um mau testemunho. Aí me lembrei da citação de Martinho Lutero. Olha o que o Martinho Lutero, irmão, teve para que ele tivesse uma vida vitoriosa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons. Mas olha o que diz aqui. O fato é que Lutero tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, recearia que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. É forte ou não é, irmãos? As minhas derrotas espirituais ao longo do dia é porque eu estou passando pouco tempo na presença de Deus. Consequentemente, a natureza carnal está sendo mais forte que a natureza espiritual. Se eu tenho essa consciência, tenho que fazer o quê? Vou falar especialmente aos líderes que estão à frente da obra de Deus. Mas o que eu vou falar aqui é um dever para todos. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a letra mata, mas o espírito vivifica. Por que a letra mata e o espírito vivifica? O que isso quer dizer? Se não tiver amor em tudo, será o que em vão. Por esse motivo, o resumo da lei é o quê? É o amor. Às vezes a gente tem o argumento das Sagradas Escrituras, mas por faltar amor, é tudo em vão. O que já era difícil, Jesus tornou muito mais difícil ao falar sobre alguns aspectos da lei do Sermão do Monte. Ele mostrou a essência da lei e não só a letra da lei. A essência é muito maior do que a letra da lei. Eu separei aqui os primeiros 4 mandamentos, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Os deuses atuais mudaram, irmãos. Hoje tem tanta coisa sendo Deus em nossa vida, mesmo não tendo uma imagem da qual nos ajoelhamos e adoramos, ou oferecemos incenso. Trabalho hoje eu vejo que é um Deus muito forte. Filhos. São tantas coisas, irmãos, que hoje em dia passa a ser Deus para as pessoas. Não as adorarás e nem eles prestarás cultos, né? Imagem de esculturas. Não queria me deter aqui, porque eu quero me concentrar mais na parte que fala para nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse dia não é nosso, esse dia é de Deus. E o último slide da noite, irmãos. Da noite, do dia, me perdoe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Eu coloquei aqui entre parênteses, se não tiver amor e respeito pelos pais, vai ter porquê neste mundo. Hein? Não vai ter respeito por ninguém. Eu vejo, irmãos, o trabalho que as minhas filhas dão. Quantas noites que a minha esposa deixou de dormir e essa foi mais uma. E o que a filha deve fazer em retribuição a isso é pelo menos obedecer, né? Não matarás. Jesus disse que podemos matar as pessoas com o quê? Ele ampliou ou não ampliou esse mandamento do não matar? É só você enfiar uma faca e tirar a vida da pessoa? A gente pode matar a pessoa com o quê? É profundo então ou não é, irmãos? Eu aconselho vocês a relerem, né? Porque eu sei que todos já leram aqui o Sermão do Monte. Não adulterarás, irmãos. Qual é a essência desse texto aqui, não adulterarás? Eu coloquei aqui, envolvendo pecados sexuais, né? Separação, julgo desigual, masturbação. Eu coloquei outra aqui, fornicação. Tudo que envolve, irmãos, a parte de relacionamentos. Como, irmãos, podemos liderar o povo de Deus querendo fazer as coisas que a gente deseja? Uma pergunta que nós devemos fazer. Não furtarás. Eu coloquei aqui entre parênteses dízimos e ofertas, né? Tem uma pessoa que eu conheci, irmãos, que era chefe dos desbravadores, líder, né? Não queria sair do cargo, porque queria continuar liderando. Mas ele furtava a luz da light. E mesmo assim ele queria estar no cargo. Uma vez eu fiz uma pergunta a ele falou assim, mas fulano também faz. Eu falei, Senhor, não acredito que eu estou ouvindo isso. Quer dizer que não é só ele, tem mais pessoas na casa de Deus que também faz isso. Como pode, irmãos, os pensamentos estarem tão desvirtuados assim? Como pode querer nos liderar a casa de Deus com esses tipos de atitude, com esses tipos de postura? Tem como Deus abençoar esta obra para que ela avance? Irmão, Jesus está às portas. Eu quero priorizar o reino de Deus, eu sei que no fundo todos aqui querem. Mas o que nós estamos fazendo? Obedecendo só até onde nos convém? Isso daqui serve para mim, isso daqui para mim não serve? Será que eu sou culpado pela igreja não estar avançando? Com o meu temperamento? Com o meu apetite desenfreado? Mas se vocês estiverem lutando, irmão, com todas as tuas forças, Deus entende. Porque cada um aqui tem uma falha diferente da outra. Se há uma luta dentro de você intensa em relação a essas coisas, Deus entende. E quando Ele vier, você estará entre eles. Agora, se entregarmos os pontos e falar, Senhor, o Senhor vai entender isso daqui. É algo muito complicado. Ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Irmãos, como nós poderemos, eu já falei aqui para vocês, largar tudo por amor a Deus, se não conseguirmos obedecer no pouco? Como conseguiremos dar o tudo? Irmãos, eu lamento informar que naquele dia não vai conseguir mesmo. Deixar tudo para trás, uma vida inteira. Se hoje não confiamos a Deus, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Não dirá falso testemunho, né? Quem é o pai da mentira, já diz tudo, né? E quem é a verdade? Jesus. Falar a verdade. Não cobiçar, né, irmãos?
Eu coloquei aqui a essência desse mandamento: inveja, orgulho e cobiça, né? Irmãos, eu já queria ter terminado esse sermão, mas eu tinha que falar para vocês porque eu não subiria aqui para pregar tão cedo. A agenda já está fechada já há um bom tempo, mas eu precisava falar isso para vocês, chamar cada um aqui a sua responsabilidade. Bendito Deus, amado Criador. Queremos que o Senhor nos oriente, Pai querido, porque não sabemos como agir. A Tua palavra diz que todos que são guiados pelo Teu Espírito são filhos de Deus. Não queremos que ninguém se perca, Pai querido. Não queremos, Senhor. Não queremos, Pai querido, por isso estamos aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, Pai querido. Mas tem pessoas que estão apostatadas da igreja e ainda continuam sendo membros aqui da igreja de Bento Ribeiro. Como pode ser isso, Pai querido? Pessoas que estão vivendo a sua vida aí fora, querendo fazer as coisas do seu jeito. Tem um caminho, Pai querido, para retornar. Mas essas pessoas têm que ser disciplinadas, ó Santo Deus. Da mesma forma como eu fui, eu tive meu nome removido e depois eu me rebatizei. E hoje, graças ao bom Deus, eu estou aqui. Pai querido, é uma mensagem interna para a tua igreja, mas precisava ser falado. Muitos estão fazendo o que bem entendem, Pai querido, e querem liderar a tua igreja, Senhor. Tenha compaixão e tenha misericórdia. Tenha compaixão e tenha misericórdia, Senhor. Ajude-nos a ter zelo e amor pela tua obra que o Senhor nos confiaste. Pai querido, dai-nos a tua bênção e perdoe os nossos pecados. Por favor, eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.